Hoje o nosso papo é sobre um tema que, olha, interessa muita gente: construção de patrimônio com ações. A gente vai focar em dividendos e, claro, naquela estratégia de longo prazo. A ideia aqui é a gente entender mesmo a dinâmica por trás de algumas empresas bem conhecidas no nosso mercado, no mercado brasileiro. Vamos ver o que os números, as estratégias, o que tudo isso revela sobre o potencial delas, tanto para crescimento quanto para gerar aquela renda passiva. E as empresas na nossa pauta hoje são gigantes: Itaúsa, a ITSA4, BB Seguridade, BBSE3, CEMIG, CMG4, Copasa, CSMG4 e, para fechar, a Klabin, KLBN4. Exato. E o ponto aqui, eu acho, é que a gente vai um pouco além do dividendo que pisca na tela, né? Vamos falar de valuation, ou seja, Santa Cara, tá barata, e também dos gatilhos, o que pode fazer o preço dela subir. E como cada uma dessas empresas com perfis bem diferentes se encaixa numa estratégia para quem está pensando lá na frente. Ótimo. Então, antes da gente ir empresa por empresa, acho que vale a pena a gente firmar a filosofia por trás disso, né? Sempre se fala no poder do tal retorno composto. A ideia de que o segredo é achar boas empresas e, basicamente, esperar. Parece simples demais. Onde que está a mágica aí? A mágica, na verdade, está no crescimento do negócio, do lucro da empresa. Um exemplo que deixa isso muito claro, assim, é o da CEMIG. Se a gente voltar no tempo, lá para 2017, por aí, a empresa lucrava mais ou menos R$ 1 bilhão por ano. Era uma empresa grande, claro, mas tinha muitas amarras. E o que aconteceu de lá para cá? O que mudou? Mudou a gestão, a alocação de capital ficou muito mais eficiente, a dívida foi sendo controlada. E o resultado disso é que a projeção de lucro normalizado da CEMIG hoje, sabe, sem contar eventos extraordinários, está na casa dos 4,5 a 5 bilhões de reais por ano. Nossa, o lucro multiplicou por quase 5. Exato. Em um período relativamente curto. E como é que esse lucro maior na empresa vira dinheiro no bolso de quem investe? Essa é a conexão, é a parte mais importante. Uma empresa que lucra 5 vezes mais, ela tem a capacidade de pagar, teoricamente, 5 vezes mais dividendos. Não é uma regra matemática, 1 para 1, mas a tendência é essa. Esse é o tal do carrego que o investidor de longo prazo busca. Um fluxo de renda que cresce com o tempo. E ele cresce porque o lucro da empresa por trás daquela ação também está crescendo. Perfeito. E para quem está na fase de acumulação, que ainda não precisa da renda, a estratégia é usar esses dividendos para comprar mais ações. Aí vira uma bola de neve. É uma dinâmica assim completamente diferente da renda fixa, que alguns até chamam de perda fixa no longo prazo por causa da inflação, né? Exatamente. E isso nos leva a uma outra discussão. Por que ter todo esse trabalho de escolher ação por ação, em vez de, sei lá, comprar um ETF, que replica o Ibovespa? Essa é uma ótima pergunta. Qual é a vantagem? Pensa que é como ir a uma feira. Um ETF compra uma cesta com um pouco de cada fruta. A boa, a mais ou menos, a ruim. Tudo junto. Já quem investe em ações individuais pode, andar pela feira, conversar com os produtores... E escolher só as melhores barracas. Isso. Escolher aquelas 3 ou 4 barracas onde as laranjas estão espetaculares e com um preço incrível. E no nosso mercado, que é muito volátil, essas barracas com preços irrisórios para empresas ótimas, elas aparecem muito nas crises. O potencial de ganho aí é muito maior. Adorei a analogia da feira, ficou bem claro. Então vamos começar a andar por essa feira. Que tal a gente começar pelo que muitos consideram um alicerce de carteira? Uma empresa bem sólida. Falo da Itaúsa. A ação ITSA4 está hoje na casa dos R$ 11,53. Por esse preço, ela é uma dessas laranjas boas e baratas? Olha, pelos múltiplos, pelos indicadores de preço, tudo indica que sim. Se a gente olhar o preço sobre lucro, o famoso PL, ele está abaixo de 8 vezes. A média histórica da Itaúsa é maior que isso, o que já é um sinal forte de que a ação está com desconto em relação a ela mesma no passado. E o que é o PL, de forma bem simples, para quem não é tão familiarizado? Imagina que você compra uma padaria por R$ 100 mil e ela te dá um lucro de 10 mil por ano. O PL dela é 10. Levaria 10 anos para você ter o investimento de volta só com os lucros.
Então, quanto menor o PL, mais barata a empresa está em relação ao lucro que ela gera. Entendi. Então, Itaúsa parece barata hoje, mas além do preço, tem algum potencial aí meio escondido, algo que talvez o mercado não esteja vendo? Sim, existem pelo menos 2 gatilhos importantes no radar. O primeiro é um possível IPO da Egeia, que é a empresa de saneamento do grupo. Empresas de saneamento costumam ser negociadas na bolsa com múltiplos bem mais altos, sabe? Se a Egeia abrir o capital, o valor dessa fatia dentro da Itaúsa vai ser reavaliado para cima. Isso destrava valor. Interessante. E qual seria o segundo gatilho? O segundo é um pouco mais técnico, mas muito relevante. A partir de 2027, é esperado uma redução da ineficiência fiscal. Na prática, hoje, uma parte do dinheiro que o Banco Itaú paga para a Itaúsa se perde no meio do caminho por questões de imposto. Com essa mudança, mais dinheiro chega no caixa da holding. Você falou em juros sobre capital próprio, o JCP. Por que essa eficiência faz tanta diferença? Porque JCP é uma forma de distribuir lucro que é vantajosa para quem paga, no caso o Banco Itaú. Mas para a holding Itaúsa, que recebe, a regra atual cria uma dupla tributação. Quando essa ineficiência acabar, o lucro líquido da Itaúsa aumenta sem que o Banco Itaú precise fazer nada mais. É um ganho de eficiência puro, que se traduz em mais dividendo para o acionista final. Agora, falando em dividendo, eu vi que a Itaúsa anunciou um pagamento que, se a gente anualizar, daria um rendimento de quase 15%. Isso parece bom demais. Tem alguma pegadinha aí? Tem, é uma observação crucial. Esse foi um pagamento atípico. Foi uma antecipação de dividendos que seriam pagos só lá em 2026. Então não dá para esperar isso todo ano. O rendimento normalizado, sabe o que a gente pode esperar de forma recorrente da Itaúsa, fica ali na casa de 8%, talvez 9% ao ano. Ah, entendi. Que ainda é um ótimo rendimento para uma empresa desse tamanho e segurança, né? Sem dúvida. E ainda tem um bônus pequeno, certo? A bonificação em ações? Exato, uma bonificação de 2%. Ou seja, para cada 100 ações que a pessoa tem, ela ganha outras 2 de graça. É mais uma forma de aumentar a participação na empresa sem tirar dinheiro do bolso. Certo. Então, se Itaúsa é o nosso alicerce, que tal a gente procurar agora por um motor de renda? Uma empresa que é quase sinônimo de fluxo de caixa. Aí, o nome BB Seguridade já vem na cabeça. Com certeza. A BB Seguridade, a BBSE3, cumpre muito bem esse papel. É uma empresa que gera muito caixa e distribui quase tudo em dividendos. E o anúncio recente foi bem forte. Um dividendo de R$ 2,54 por ação. Hoje a ação está em R$ 34,91. Como a gente analisa essa oportunidade? É uma análise interessante. A BB Seguridade não é livre de críticas, né? Tem gente que aponta problemas operacionais, a dependência enorme que ela tem do Banco do Brasil para vender os seguros, só que os resultados recentes contam uma outra história. E que história é essa? O lucro líquido cresceu 13% no último trimestre, chegou a 2,6 bilhões de reais. E o curioso é que a parte de seguros mesmo, a operacional, teve um desempenho mais fraco. O que salvou o resultado foi o ganho financeiro da companhia, que foi super impulsionado pela nossa taxa Selic alta. Isso mostra como a empresa é defensiva. Como assim? Ela ganha de qualquer jeito? De certa forma, sim. Ela se adapta. Com a Selic alta como agora, o dinheiro que ela tem em caixa rende muito. O resultado financeiro explode. Se a Selic começar a cair, esse resultado financeiro vai diminuir, claro. Mas, em teoria, a economia mais aquecida melhora a venda de seguros, e a parte operacional compensa. Ela consegue lucrar em diferentes cenários. Faz todo sentido. E voltando ao preço, se a ação está em R$ 34,91 e já tem um dividendo de R$ 2,54 quase garantido para ser pago em fevereiro de 2026, eu posso pensar que o meu preço real de compra é R$ 32,50? Esse raciocínio está corretíssimo. É como comprar a ação com cashback já programado. E quando a gente olha o PL dela, de 7,7 vezes, também está abaixo da média histórica. Então a análise sugere que comprar abaixo de R$ 35, com esse dividendo já no bolso, é um negócio bem atraente. Excelente, já
Temos a fundação, o motor de renda. Muitos gostam de ter o setor elétrico na carteira pela previsibilidade. E isso nos leva à CEMIG, a CEMIG 4, negociada hoje um pouco abaixo de R$ 11. Ela anunciou um dividendo recente, mas pareceu pequeno, né? Sim, à primeira vista, 14 centavos por ação não impressiona. Mas aqui está o detalhe. Esse valor vai ser pago em 30 de dezembro de 2025, junto com outros proventos que já tinham sido declarados antes. Para quem já tem ação, a soma de tudo que vai cair na conta nessa data é de uns 70 centavos por ação. Ah, então é um valor acumulado. E qual é o ponto de atenção aqui? O alerta principal é a data. Para ter direito a esse bolo todo, tem que ter as ações no dia 23 de dezembro. Depois dessa data, que o mercado chama de data S, o preço da ação se ajusta para baixo. Então não adianta comprar no dia 24 esperando receber. E como os resultados de curto prazo da empresa podem piorar um pouco, talvez a estratégia seja fazer aportes menores, principalmente se a cotação cair para abaixo de R$10,50. Entendido. E sem sair de Minas Gerais, uma notícia que mexeu com o mercado foi sobre a Copasa, a CSMG4, que hoje está em R$ 42,88. A privatização foi aprovada, né? O que isso significa na prática. O que é fascinante aqui é o potencial de destravamento de valor. Quando uma empresa estatal se torna privada, a expectativa é de um choque de gestão com foco total em eficiência, em lucro. A Copasa tem um potencial enorme para se tornar mais enxuta, mais rentável. E existe uma expectativa de que ela siga um caminho parecido com o da Sabesp em São Paulo, que também está nesse processo. É uma notícia fantástica. Perfeito. Já cobrimos empresas mais estáveis, uma em situação especial. Para fechar, vamos para um setor mais cíclico que depende do cenário global, commodities. Vamos falar da Klabin, KLBN4. A ação bateu 3,86 e recuou para 3,69. O que está acontecendo lá? A Klabin é o exemplo perfeito do que a gente chama de mola comprimida. Vários fatores estão pressionando a ação para baixo agora, no curto prazo. E quais são esses fatores? Primeiro, a alavancagem. Ou seja, a dívida da empresa está alta. Ela investiu bilhões no projeto Puma II, uma fábrica nova, e agora precisa pagar essa conta. Segundo, esse projeto ainda está maturando, ainda não está operando a 100%. E para completar o cenário, o preço da celulose no mercado internacional está num ciclo de baixa. A tempestade perfeita no curto prazo, então. Mas e a mola? Quando ela pode se soltar? Se a gente conecta isso com uma visão de longo prazo, o cenário muda. Existe um potencial bem considerável para essa ação buscar os R$5 no horizonte aí de 2 anos. Os gatilhos para isso são a desalavancagem, a redução da dívida, o crescimento do EBITDA. Explica pra gente o que é EBITDA rapidinho. Pensa no EBITDA como lucro bruto operacional da empresa. Antes de descontar juros, impostos, é uma medida da capacidade que ela tem de gerar caixa com a sua atividade principal. E com um projeto novo rodando a todo vapor, o EBITDA da Klabin vai crescer muito. Se a gente somar a isso uma melhora na China, um novo ciclo de alta da celulose, a mola se solta. É um caso clássico para o investidor paciente. Então, o que tudo isso significa, no final? Ao olhar para essas 5 empresas, a gente não viu só 5 análises isoladas. A gente viu passas diferentes se encaixando numa estratégia. Vimos a importância de reinvestir os dividendos e como uma Itaúsa pode ser a base, uma BB Seguridade a fonte de renda e uma Klabin a aposta de crescimento. Exato. E toda essa nossa análise de números, de múltiplos, que se concentrou em achar qualidade a preços bons, levanta uma questão que talvez seja a mais importante. É fácil se convencer a comprar uma Klabin na baixa olhando uma planilha. O difícil é ter a convicção, a fortaleza psicológica para manter a ação quando as notícias são ruins, quando o mercado está pessimista, que é justamente o período que permite capturar os grandes ganhos. Como é que o investidor desenvolve essa convicção? Essa talvez seja a habilidade mais valiosa de todas. Vamos dar uma olhada rápida em algumas oportunidades em ações de dividendos aqui no mercado brasileiro. Nossos estudos recentes estão mostrando umas movimentações bem importantes, sabe? E preços que parecem bem atrativos em empresas conhecidas por remunerar bem seus acionistas, o que abre portas tanto para a renda passiva quanto para uma possível valorização. Então vamos lá. Primeiro, os grandes dividendos.
A BB Seguridade, cotada a R$ 34,91, anunciou um dividendo bem legal de R$ 2,54 por ação para fevereiro de 2026. E tem também a Itaúsa, negociada a R$ 11,53. Além de dar uma bonificação de 2% em ações, ela tem uma expectativa de rendimento normalizado que fica ali entre 8% e 9%. O ponto aqui é que, segundo as análises, as duas estão sendo negociadas abaixo de suas médias históricas de preço sobre lucro, o que indica que elas podem estar com um bom desconto. Segundo, as novidades no setor de utilidades. A Copasa teve sua privatização aprovada. Isso pode destravar um valor bem grande para a ação, que hoje está na casa dos R$ 42,88. Enquanto isso, a CEMIG, que está sendo negociada abaixo de R$ 11,00, anunciou um novo provento. Nossos estudos indicam que um preço de entrada abaixo de R$ 10,50 é interessante para quem pensa em fazer aportes graduais. E, finalmente, uma oportunidade mais cíclica com a Klabin. O preço atual dela, de R$ 3,69, reflete um momento de baixa no preço da celulose. Mas, para os investidores mais pacientes, existe um potencial de valorização para a ação chegar na casa dos R$ 5,00 nos próximos 2 anos. É só aguardar a melhora do ciclo do setor e a empresa reduzir suas dívidas. Em resumo, o cenário atual apresenta tanto oportunidades de renda com dividendos no curto prazo, quanto de valorização a médio e longo prazo em diferentes setores da Bolsa. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é o mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente. Toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima!